Muito boa tarde, vamos abordar hoje um tema bastante interessante, voltado à nossa especialidade da ortopedia, que é a sarcopenia, e nós já comentamos anteriormente, que é uma entidade, muitas das vezes, associada à osteoporose. A osteoporose, vocês bem sabem, é a perda da massa óssea, que muitas das vezes está coligada à perda da massa muscular. É uma alteração que acontece depois dos 40, 50, 60, 70 anos de idade. E temos observado dentro da nossa clínica a grande associação da sarcopenia com a depressão. Então, diante desse fato, da sarcopenia muitas das vezes está ligada à entidade da sarcopenia, nós temos de chamar a atenção que nós estamos no mês de setembro. E o mês de setembro é o mês voltado em que nós alertamos dentro da psiquiatria, que é o Setembro Amarelo. Esse mês é a prevenção do suicídio. E nós sabemos muito bem que a depressão, muitas das vezes, se associa ao suicídio. Nós temos alguns casos, eu particularmente dentro da minha clínica, aqui na OrtoCenter, já tive 2 casos de sarcopenia associada à depressão com suicídio. Por isso que eu alertei, estamos levando esse fato ao conhecimento das pessoas que têm a oportunidade de acompanhar os nossos lives. Então, o que é a sarcopenia? É a perda da massa muscular, como nós já comentamos anteriormente com vocês. À medida que as décadas vão se passando, a partir dos 40 anos de idade, 45, é fisiológico a perda de 1% da massa muscular ao ano. Então você consegue considerar que uma pessoa de 65 anos de idade teria perdido aproximadamente 25% da sua massa muscular quando ele tinha 40 anos de idade. E essa entidade é uma entidade muito fácil de ser reconhecida e fácil de ser tratada, desde que as pessoas à sua volta tenham a participação disso. Então aqui nós temos nessa fotografia uma pessoa com 3 épocas diferentes. A época dos 25 anos, dos 40 anos e dos 60 anos. Observem a diminuição da quantidade de massa muscular, que é o peso por metro quadrado de músculo. Aqui nessa fotografia, comparando uma área de secção transversa, ou seja, uma região da coxa ou do antebraço, para você verificar como a massa muscular diminui e o tecido adiposo aumenta. Isso daí, ao longo do tempo, determina o aparecimento da diminuição da locomoção dessa pessoa, o interesse de estar diante ou no convívio familiar, pelo fato dele não conseguir mais ir aonde que ele ia anteriormente. Para se levantar da cadeira é difícil, ele não tem vontade de fazer absolutamente nada, não frequenta a academia, muitas das vezes ele está isolado, e o componente psiquiátrico dele, pelo fato dos seus amigos muitas das vezes estarem falecendo, ele começa a se isolar no mundo. Isso daí muitas das vezes causa ou associa com uma outra patologia que é chamada a depressão. Então é muito importante que os familiares identifiquem o quadro depressivo para que tome providências em tentar solucionar isso. Então, a sarcopenia é muito associada à depressão, que às vezes o próprio reingresso dentro da sociedade, a associação com exercícios, hidroginástica, musculação, será o suficiente para pelo menos minimizar o quadro depressivo. Eu acho que o reconhecimento dessa pessoa idosa no quadro depressivo poderá retirá-la do fundo do poço e trazer de volta à sociedade. É muito importante que a pessoa idosa tenha a consciência que a idade está num determinado lado da vida e a vontade de reingresso dentro da sociedade é como se fosse a oposição. Então, baseado em evidências científicas, nós poderemos dissociar a idade biológica da idade cronológica. Nós vemos hoje, e vocês estão cansados de encontrar exemplos, vocês olham para a televisão, para os jornais, pessoas com 80, 85 anos de idade disputando
corridas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros ou nadando, estando totalmente identificado com pessoas muitas das vezes bem mais jovens do que ela. E é muito importante que a família e os amigos dessas pessoas com quadro depressivo retirem, tragam ela de volta à sociedade. Então, a depressão no idoso, prestem bastante atenção nisso, acomete 1/6 da população. 3% dos idosos fisicamente saudáveis na comunidade têm uma depressão chamada depressão maior. E 75% dos idosos que suicidaram visitaram um clínico no mês anterior com sintomas não reconhecidos. É muito importante para nós, ou aqueles voltados, ligados à saúde, identifique o quadro depressivo e associem com outras patologias, como Parkinson, doença de Alzheimer, sarcopenia, osteoporose e outras limitações funcionais que favorecem o aparecimento da depressão, o quadro depressivo. Muito importante essa informação. A cada 40 segundos, alguém interrompe a sua própria vida. E pela Organização Mundial de Saúde, OMS, 800 mil pessoas se suicidam pelo mundo por ano. Eu tenho verificado que muitas das vezes, alguns médicos ficam diante da pessoa sarcopênica com o quadro depressivo, ou muitas das vezes apenas o quadro depressivo, e simplesmente a falta de identificação ou de chamar a atenção para a família daquele quadro, muitas das vezes levam à interrupção da vida, ou à falta de vontade de viver, encurtando o período que essa pessoa teria de vida. Então, falar é a melhor solução. Trazer essa pessoa, identificar o quadro sarcopênico, reintegrando socialmente essa pessoa para ambientes sociais, como sessões de fisioterapia, hidroginástica, musculação, colocar em ambiente fora de casa, colocá-lo para a participação de outras pessoas no seu dia a dia. Então, o envelhecimento está em nossas cabeças. Nós temos sim que envelhecer bem, e a pessoa vai chegar até o último dia de vida de maneira independente. Então, esse conceito da independência é muito importante. Um local onde eu trabalhava há muitos anos, na Santa Casa da Misericórdia, falava-se o seguinte: o homem foi feito para morrer de pé. Não adianta ele tentar querer se integrar no dia a dia e deixar de associar com outros meios do ambiente com relação a ele. Se entregar à própria sorte será um destino muito limitado. E é muito importante mostrar a vocês que existe uma entidade chamada CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Regional de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, que determinou em 2015 o Setembro Amarelo. E daí se coloca que o Setembro Amarelo é o mês da quadro ou dos quadros depressivos. Então, o combate ao suicídio, assim como a identificação do quadro sarcopênico, é uma mensagem muito importante que eu quero deixar para vocês. O diagnóstico da sarcopenia é um diagnóstico extremamente simples de ser dado. Pela densitometria, como nós podemos ver nessa fotografia, a quantidade de massa muscular, que é chamada bioimpedância, é semelhante a uma balança, e nós ali conseguimos analisar o peso de 1 metro quadrado de músculo. Uma outra coisa é a dobra cutânea. Um outro exame que se faz é chamado Stop and Go, em que coloca-se o paciente para caminhar um determinado espaço e a gente mede o tempo que ele demorou para realizar esse tipo de atividade. Feito o diagnóstico,
Nós temos agora que tratar essa pessoa. E o tratamento, muitas das vezes, é extremamente simples. É mudança da alimentação, reintegração dentro da área social, musculação, algumas medicações para diminuir o quadro de osteoporose ou osteopenia, tratar as comorbidades, que muitas das vezes nós temos a diabetes, a hipertensão arterial, a arteriosclerose, parkinsoniano, a pessoa o Parkinson e outras doenças associadas à sarcopenia. Então, a identificação dessa gama de patologias associada à pessoa idosa requer o acompanhamento médico. Então, como é que nós vamos cuidar da sarcopenia? Através da prevenção. São as campanhas de prevenção. Temos que encontrar essas pessoas no nosso meio social através de campanha médica, o diagnóstico. Temos que classificar essa pessoa sarcopênica, ou seja, qual a gravidade dessa sarcopenia. Através de quê? Através dos exames, que é a bioimpedância e a densitometria. A bioimpedância me determina qual é o peso de um quadrado de músculo de 1 metro, em que determinadas situações nós conseguimos saber se ele está 10%, 15%, 20% abaixo do seu valor ideal. E daí nós vamos tratar. E o tratamento, na grande maioria das vezes, além do exercício, é a ingestão de proteínas, que vocês vão ver ou vão ter a oportunidade, caso vocês se interessem por esse assunto mais adiante. Então, para finalizar, o nosso desejo hoje é mostrar a importância da sarcopenia. Na grande maioria das vezes, nós não conseguimos identificar no nosso dia a dia. A pessoa olha, mas não enxerga o sarcopênico, até mesmo dentro da família, assim como muitos médicos não diagnosticam a sarcopenia. E é muito importante vocês entenderem que nós seguimos com o plantão no nosso dia a dia desse tipo de identificação. A sarcopenia não é aquela pessoa, assim como a depressão, que está à beira de um precipício. Cabe a nós, que identificamos estas patologias, retirarmos essa pessoa da beira do abismo e tratarmos. E vocês vão entender que o tratamento é extremamente simples, basta ter vontade e participação de todos. Essa era a mensagem que eu queria trazer a vocês. Qualquer dúvida, entre dentro do nosso site ou através das mídias sociais para qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado.